Bom, nesse vídeo eu vou estar falando da forma correta de diminuir o tamanho de um bordado. Já adiantei, já abri meu programa em Beard, já coloquei um bordado aqui na tela. Como vocês podem observar, esse bordado ele tem uma parte de aplicação e também tem uma parte de bordado, que seria a parte da forminha e a parte do lacinho. Eu escolhi esse bordado de propósito justamente porque, para que vocês possam observar que tanto você pode diminuir um bordado sendo ele em aplicação ou um bordado sendo ele em ponto cheio. Então muitas pessoas têm dificuldade nessa hora, porque se você não diminuir da forma correta, quando você leva o seu bordado para a máquina, o que acontece? Se ele estiver assim da forma errada, ele vai ocasionar uma quebra de agulha, ele pode fazer com que o bastidor da sua máquina até solte. Isso sem contar também que o bordado vai ficar feio depois de pronto, porque ele vai ficar um bordado duro, com uma camada muito grossa de linha, então ocasionando uma perda de trabalho. Então, para evitar isso, nós temos que saber diminuir da forma correta. E eu vou estar explicando para vocês agora as duas formas, a errada, como muitos fazem, e a forma certa. Vou começar pela forma errada. Vocês estão observando que esse meu bordado aqui, ele está, no bastidor, que seria 13 por 18. Aqui em cima, se vocês clicarem nesse desenhozinho do bastidor, abre essa janela e aqui aparece os bastidores de todos os tipos de máquinas e o tamanho que cada uma das máquinas bordam. No caso, esse meu aqui está com 130 por 180, que transformando essa linguagem para centímetros seria 13 centímetros por 18. Então, o que acontece? Acontece que eu quero diminuir esse bordado, tá? Ele está nessa telinha, eu vou dar o ok aqui para mostrar para vocês agora a forma errada. Aqui no canto da tela, vocês observam, aparece o desenho do seu bordado e as cores, que no caso ele leva. Então, muitas pessoas diminuem dessa forma, clicando nesse desenho aqui 2 vezes. Quando você clica, aparece essa janela aqui e aqui aparece o tamanho do seu bordado, que ele tem 127,6 por 151,7. Aí a pessoa vai seleciona-se em cima do número e aqui ela diminui. Ela joga aqui no teclado, ela bate o número que ela quer e dá o ok. Então, o que acontece? Eu vou botar aqui para vocês, ele está com 127,6, eu vou botar aqui para vocês, só para vocês observarem. Vou botar aqui como 100 ponto, esse ponto sempre é importante, e dou ok. Observaram que ele diminuiu? Quando você diminui dessa forma, o que acontece? Acontece que o seu bordado ele diminuiu o tamanho, mas a quantidade de pontos continua a mesma. Por isso é que ocasiona isso de quebra de agulha, barulho de máquina e podendo ocasionar também até um defeito na máquina, de tanto que ela vai forçar para bordar em cima de uma área, e também vai ficar um trabalho feio, porque vai ficar uma camada muito grossa de linha aqui de uma forma que fica aquele bordado duro. Se for principalmente para uma coisa de bebê, vai ficar um trabalho que pode machucar até a pele da criança. Então, essa é a forma errada de você diminuir o seu bordado. Qual é a forma certa? Vou voltar aqui na setinha preta aqui em cima para desfazer o que eu fiz. Ele vai voltar a ficar do tamanho que ele era, tá? Voltou a ser. Então, a forma correta seria assim. Esse bordadinho meu aqui, ele já está selecionado, como vocês podem ver, ó, vou clicar fora, apaga aquela caixinha preta em cima dele. Eu clico de novo em cima dele para selecionar, para que eu possa mexer nas funções, para assim fazer o que eu quero no meu bordado. No caso, eu vou querer diminuir. Então, cliquei em cima dele, ficou essa caixinha preta em volta do bordado. Aí eu vou aqui em cima, nessa barra aqui de cima, onde está escrita aquelas palavrinhas. Eu vou na terceira palavra, que seria editar em inglês. Clico em cima dessa palavra, vai abrir essa janela.
Quando abrir essa janela, eu vou descendo a minha seta devagarzinho, até chegar nessa palavra aqui, set size. Vocês vão clicar nela. Quando clica nela, vai abrir essa janela aqui. Com essa janela aqui, você tanto pode diminuir em porcentagens, como você também pode diminuir mesmo a área do seu bordado, assim, digitando igual naquela janela que eu abri anteriormente, que foi a forma errada. O primeiro retângulo, quando abre, ele seria a largura do seu bordado. E o segundo retângulo seria o comprimento do seu bordado. Então, se você quer jogar ele para um bastidor de 10 por 10, você simplesmente vai ter que jogar o número 100 aqui. Mas quando você joga o número 100, é isso que acontece, que muitas pessoas às vezes erram. Quando você joga o número 100 e dá o ok, ele sempre dá um pequeno aumento. Aí às vezes ele vai para 100.2, 100.3, dependendo. Não que você digitou 100. Mas ele, como ele diminui em porcentagem, às vezes não bate certinho e simplesmente ele vai te deixar com uma área um pouco maior do que seu bastidor, que no caso seria 10 por 10. Aí quando você salva no pendrive que joga para a máquina não reconhece, porque ela ali está colocando como 10 por 10. Se você tem a Brother que borda essas duas áreas, que borda também o 10 por 10 no bastidor e também no 13 por 18, o que vai ocorrer? Se você estiver colocando um bordado que ele tem um tamanho maior e você está usando um bastidor, ela simplesmente vai fazer a leitura, vai pensar que você está com um bastidor maior, na hora de você bordar, ela vai subir em cima do bastidor e você pode estragar a sua máquina quebrando alguma peça. Então, para isso, você tem que saber fazer da forma certa como. Se você quer um bordado que ele fique num campo com 10 centímetros por 10, você joga sempre o número 99, porque aí não vai ter erro. Mesmo que ele aumente um pouquinho a proporção, ele nunca vai chegar ao 100. Então, ele nunca vai passar daquela área daquele bordado que você tem, que você quer ou que você tem no seu bastidor para bordar. Então aqui, selecionei aqui, né, passei em cima do númerozinho que eu quero, vou colocar o número 99 ponto, gente, não esqueça do ponto. Vou dar o ok. Quando eu der o ok aqui, o que vai acontecer? Meu bordado diminuiu. Então eu vou clicar aqui em cima no meu bastidor e vou pegar o meu bastidor, que seria o 100%, que é o 10 por 10. Clico nele e dou ok. Eu estou vendo que passou da área, tá vendo? Que essa área das orelhas, da forminha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir mais ainda lá. Eu vou lá no editar, volto lá, vou de novo no set size. Aqui é o que eu falei com vocês. Olha como é que eu digitei 99, ele ficou 99.2. Então, ele não passa da área. Mas por que ele ficou maior? Por causa eu diminuí na largura, mas olha a altura dele, ficou com 117.8. Então ele está maior, por isso é que é bom vocês sempre observarem isso. Eu faço isso para que vocês vejam os erros que acontecem com qualquer um. Então quando você clicou no bastidor, você viu que a área dele passou. Então você vai aqui na área que seria a altura do seu bordado e você vai jogar aqui o 99. Porque vocês sabem que nem todo bordado ele tem a mesma proporção, nem todo bordado ele é quadrado. Ele pode simplesmente ser um bordado meio retangular, como esse no caso que eu estou utilizando aqui. Ele tinha uma altura bem maior de uma proporção do que na largura. Então, o que acontece? Quando eu joguei só para diminuir na largura, a altura dele não estava batendo com o tamanho do meu bastidor, que seria, no caso, de 10. Então, voltei lá para ver o erro, né? Quando eu cliquei no bastidor, eu vi que a área estava passando, cliquei lá e voltei. Quando voltei, vocês viram o erro que na altura passava. Então agora eu diminuí na altura para vocês verem. Quando eu diminuí na altura, batendo aqui 99 ponto, a
proporção da largura ficou em 83,4. Agora eu vou dar o ok e ele ficou exatamente, vocês podem observar, do tamanho do meu bastidor. Poderia até diminuir mais, poderia. Então sempre vocês vão olhar ali onde eu ensinei, para vocês verem o desenho do bordado, se ele não deu algum tipo de problema. Porque dependendo do tipo de ponto, a programação que foi feita, se você diminuir demais ou aumentar demais, ele às vezes vai ficar com espaços vazios, causando assim um defeito, né, na hora de bordar. Então você sempre que diminuir ou aumentar um bordado, dessa forma você vem ali naquela palavrinha, né, lá em cima que eu expliquei para vocês nos outros vídeos, vai clicar na palavrinha que começa com a letra V e vai clicar, vai abrindo essa janela, vai clicar na última palavra que é 3D. Quando clica, vai mostrar a foto do seu bordado. Vocês estão vendo aqui? Pode observar, o seu bordado está perfeito, não está com nenhum tipo de linha assim solta nem nada. Então, esse realmente eu pude diminuir, ou poderia até diminuir menorzinho, colocando menor, mas sempre antes de você levar para a máquina, observa a foto para ver se realmente ele ficou da forma certa. Essa forma vocês podem fazer tanto para aumentar como para diminuir. Agora eu vou voltar ele de novo num tamanho grande para vocês verem, né? No caso, a minha máquina, 13 por 18, né? 130 por 80, vou dar o ok no bastidor, olha a diferença que ele ocupava aquela área e agora a diferença que ele ficou. Esses quadradinhos aqui, gente, eles representam os centímetros, tá? No caso dos espaços aqui, para vocês terem uma ideia de tamanho. Então, tá aí, o meu bordado está diminuído da forma correta. Somente salvar ele agora e ele já está pronto para que eu possa usá-lo. De um tamanho menor, ficando eu assim com dois tamanhos. Um tamanho pequeno e um tamanho maior se eu for bordar alguma coisa maior. Agora eu vou explicar para vocês também como eu faço para escrever um nome usando um alfabeto que eu já tenha, não digitando assim daquela forma que eu falei com vocês nos outros vídeos, que às vezes você tem um alfabeto bonito e você quer utilizar aquele alfabeto para escrever um nome inteiro. Mas quando você vai escrever, o que acontece? Ele passou da área do seu bastidor. Aí como é que você faz justamente para aproveitar aquele alfabeto? Então eu vou estar falando agora para vocês. Vou começar desde o princípio, eu vou fechar minha janela aqui desse bordado. Não vou salvar porque eu já tenho ele salvo. E vou abrir de novo aqui a minha tela, lá no meu Embird, para mostrar para vocês desde o princípio, para ver que não tem nada de truque. Selecionei uma pasta escrita alfabeto. Aqui eu coloquei todas as letras que eu vou usar. Esse alfabeto foi o que eu usei para fazer aquela toalha das ursinhas que todo mundo gostou da letra, né, escrita, e eu vou estar passando esse alfabeto para vocês também. Primeira coisa para fazer ficar assim de uma forma mais fácil, porque esse vídeo, né, do alfabeto, ele é bem parecido com o da montagem que eu falei, né, no vídeo anterior, na semana passada. Então, primeira coisa que vocês fazem, peguem todas as letras que vocês vão utilizar para escrever um nome que vocês querem e criem uma pasta. Faça uma cópia, né, de todas as letras e crie uma pasta. Quando você fizer isso, o que acontece? Tem bordados que eles vêm assim, eles não vêm assim como aqui tá A, E, I, como eu fiz, eu que mudei o nome. A forma que ele vem escrito assim, ó, TCN, né, um tracinho, depois RLC. Então, o que acontece? Isso vai te confundir na hora de você fazer a montagem, você vai ficar na dúvida qual que letra é essa, qual que não é. Então, você clica em cima dele com o seu botão esquerdo, clica com o direito, abre essa janela, vem aqui renomear, aí ficou essa caixinha azul. Quando ficou essa caixinha azul, você vai botar o nome que você quiser. No caso, eu vou botar o R para me identificar que seria a letra R. Botei o R, clico fora, está solucionado. Se eu for enviar esse bordado, digamos que ele fosse um alfabeto todo, eu fosse enviar esse bordado para o grupo lá no Facebook. Isso aqui da outra vez
uma das moderadoras tinha falado, tem pessoas que enviam bordado por bordado. E é mais fácil você enviar o arquivo, tanto para quem baixa quanto para você que envia. É só você clicar com o seu botãozinho esquerdo aqui fora e vem passando em cima de todas as letras. Quando você passa em cima de todas as letras, fica tudo azul. Não solta o botão, tem que passar apertando o botão. Quando solta, tá tudo azulzinho, você clica em cima de qualquer letra com o seu botão direito do mouse. Abriu essa janela aqui, você vem aqui, ó, adicionar para, no caso, o nome da minha pasta do lado de fora está escrito alfabeto. Aí ficou adicionar para alfabeto RAR. Eu clico aqui em cima, ali vai aparecer o nome que está na sua pasta do lado de fora. Aí aqui ficou, aparece esses livrinhos amarradinhos assim. Aqui eu, no caso, enviaria esse arquivo para o grupo do Facebook e não bordado por bordado. Assim facilitaria na hora de você baixar um arquivo. Agora vamos lá, que a nossa explicação não é sobre isso. Vou clicar na letra V, eu vou escrever o meu nome lá. Abriu a minha tela do Embird, tá com o bastidor 10x10, eu vou botar o 130 por 180. Cliquei, ok. Vamos lá, comecei com a minha letra maiúscula, vou jogar ela bem pro cantinho. Vocês podem observar o que eu falei da outra vez, essas linhas aqui desse bastidor nos ajuda para que você alinhe de uma forma correta e que quando na hora que a máquina for bordar, fique o nome todo como se estivesse escrito numa linha. Vou lá em cima no file, igual à montagem que nós fazemos. Vou lá em cima na palavra, clico na palavrinha merge e abriu a minha pastinha onde eu estou. Eu vou clicar na letra A, ok. Vou posicionar o meu Azinho na linha aqui. Agora eu vou lá de novo no merge, meu L. Vou posicionar e depois eu vou ver se as letrinhas tá tudo direitinho. Sempre encostando bem uma na outra para que ela fique mais bonita. R. Estou fazendo bem devagar para que vocês possam ver o I. E agora a última que seria o A. Lembra que eu falei para vocês para botarem as letras bem assim juntinhas, né? Agora eu vou lá ver a foto como é que tá. Olha o que aconteceu. Ela fica de forma como se tivesse realmente uma escrita de mão. Aí vocês vão observar para ver se está tudo bonitinho. Olha como é que o A ficou afastado. Eu fiz já de propósito para vocês verem. Vou lá, fecho aqui e clico empurrando o meu Azinho para ficar bem próximo. Vou lá de novo ver como é que ficou a foto. Agora ficou, tem que ser mais um pouquinho. Mas aí o que acontece? Tá certinho? Tudo bonitinho? Está. Mas aí aconteceu um problema. Qual o problema que aconteceu? Aconteceu que ele passou da minha área do bastidor, como vocês podem observar aqui. Tá tudo certinho, tudo bem. A letra maiúscula desse alfabeto, ela sempre vem com corações e as minúsculas não vêm. E agora, como é que eu faço? Passou, meu bastidor viria até aqui, a máquina não ia bordar. Primeira coisa, eu poderia salvar realmente dessa forma. Eu viria e salvaria aqui, clicaria no file, salve as, colocaria na extensão da minha máquina que é pés e daria o ok aqui. Ele ficaria salvo dessa forma. Mas aí depois, como é que eu vou fazer? Dou ok. Vou jogar ele lá na minha... Vou escolher a pasta aqui que eu quero. Jogar ele. Vou escolher a minha pasta aqui para ficar bem mais fácil assim eu saber qual que eu quero. Vou botar aqui o nome, que vai salvar o meu arquivo, que vai ser o meu nome, Valéria. Salvar. Ok. Yes. Pronto. Passou. Fecho aqui.
e vou lá na minha pasta onde salvou aqui. Meu nome está aqui. Pego ele de novo. Por que que eu fiz isso? Porque agora as letras estão todas presas. Se eu não salvasse, fosse diminuir, iria me dar muito mais trabalho. Quando eu cliquei nele, vocês podem observar que ele abriu um bastidor enorme. Se fosse uma máquina que bordasse uma área maior, tudo bem, estaria bom, mas não é. A minha não borda esse tamanho, então eu tenho que botar o tamanho da minha máquina horizontal, girar o meu bordado, como eu já expliquei no primeiro vídeo para vocês. Aí passou. Agora, como é que eu vou lá diminuir? Eu vou diminuir da mesma forma como eu diminuí o meu primeiro bordado. Vou aqui na palavra, editar, set size, clico nela e o meu bordado está marcando aqui que ele está com 193 centímetros e a minha máquina borda 18, que seria, né, um tamanho além. Ela está com 19,3, então eu tenho que diminuir aqui. O que é que eu tenho que fazer? Selecionei o númerozinho aqui e eu vou colocar o tamanho da minha máquina. Ela borda 18, que seria 180. Eu não posso botar 180 como eu expliquei para vocês da outra vez. É que o bordado ele é trabalhado por porcentagem. Então, se eu colocar aqui o 180, quando eu der o OK, ele pode pular para 180.1.2, vai ser maior que a minha máquina. Então, eu boto o quê? 179. Ponto, dou OK. Meu bordado, arrasto para o cantinho. Está exatamente do tamanho que eu precisaria para bordar. Então é assim, dessa forma que vocês diminuem. O meu nome, tudo bem, mas às vezes você vai pegar um nome que tem muito mais letra, então ele vai ficar muito maior que o bastidor. E você sempre vai fazer dessa forma. Salva, escreve ele todo, salva ele e depois que ele estiver salvo, você vai e diminui. Porque aí você vai estar diminuindo a proporção toda do nome escrito. Então vai ficar um bordado bonito, com as letras todas numa proporção certa. Agora, se você for diminuindo letra por letra, você pode fazer da forma errada. Por que você pode fazer da forma errada? Porque simplesmente você pode pegar e diminuir uma letra mais do que a outra. E na hora que você for bordar, aí que você vai ver a diferença. Você vai ver uma letra maior que a outra, tornando o bordado feio. E dessa forma é a forma certa. Eu também queria dizer para vocês uma coisa, que muitas pessoas dizem assim, mas como é que eu vou fazer para pegar desenhos pequenininhos para fazer montagens? Vocês podem pegar de muitas formas. Se você às vezes tem um bordado de uma flor, nessa flor aparece uma borboleta, você recorta a borboleta. Você, aqui, eu poderia pegar corações, olha, um coração maior, um coração menor, poderia estar selecionando, cortando, porque é da mesma forma como você tira alguma coisa do bordado, você faria isso. Você também poderia escrever esse nome de uma forma diferente, como? Ah, eu não gostei desse coração aqui não, que eu acho que esse coração está separando muito a letra. Então, o que você faria? Não vou mexer nesse aqui não, tá? Eu vou simplesmente pegar ele de novo lá para mostrar para vocês de uma outra forma. Pegar desde o princípio aqui o V. Vou lá aumentar aqui o meu tamanho aqui do meu bastidor, dar um OK. Não, botei na vertical, era na horizontal. Agora eu vou lá, agora eu vou pegar mais rápido, tá, gente? Que é só para mostrar para vocês. Então já selecionei tudo de uma vez, sem precisar ficar lá indo no merge e voltando. Aí boto o V onde eu quero. Aí esse V aqui no caso, aí eu não quero esse V aqui porque quando eu colocar o meu A vai ficar uma separação. Então eu afasto o A, venho aqui naquela figura que corta, que tem as linhas, que já foi falado no primeiro vídeo, seleciono meu coração em volta, dou um clique, clico aqui em cima e retiro esse coração. Aí agora eu posso escrever meu nome. Se eu fosse escrever dessa forma, eu não precisaria nem diminuir, porque eu acredito que aí daria.
que no caso meu nome só tem poucas letras, mas se você fosse pegar às vezes um bordado que tivesse uma quantidade maior de letra, aí você faria daquela forma. Eu peguei esse N porque justamente eu ia escrever Valeriana para ficar maior, mas não precisou, que a Valéria deu, passou da área para vocês verem. Então cliquei ali só fazendo um outro A, pegando um outro A. Daria, tá vendo? É só eu chegar mais pro cantinho. Se fosse dessa forma eu não precisaria diminuir um pouco meu bordado, já daria. E a montagem, cada um faz a sua. Vou lá ver a foto, da forma que cada um acha melhor. E esse coração, o que eu poderia fazer com esse coração? Poderia botar aqui em cima, em vez de baixo. Ou então eu poderia fazer o seguinte, ele está selecionado, eu vou lá no editar, da mesma forma diminuiria ele está com 17, eu vou botar ele com 10 ponto. Vou tirar esse pingo aqui do I, eu não quero um pingo, vou retirar esse pingo, deletar ele e vou colocar o coração em cima do I, formando o pingo do I, ficando o meu bordado dessa forma. Poderia acrescentar mais coração? Poderia. Aproveitar esse, clicava nele, né? Selecionava, vinha aqui no duplicar e encheria meu bordadinho de coração. E quantos mais eu quisesse colocar. Poderia colocar também, e não só colocar embaixo também, mais para cima, encher, fazer isso aí é a critério de cada um de vocês. Viria aqui na foto e ficaria o meu bordado assim, ou com menos coração, da forma que quisesse. E depois eu poderia fazer de que forma? Deletar isso, depois disso aqui salvo, eu deletaria tudo isso aqui. Diminuiria aqui o tamanho do meu bastidor, botaria 10 e salvaria esse coração. Assim eu já teria um coração para montagem. Assim vocês fazem com estrela, com coração, com sol. Assim que eu crio minhas pastas de montagens. Quando eu preciso de alguma coisa, eu já tenho tudo separadinho. Um sol, uma estrela, uma graminha, um coração, uma bolinha. E assim vocês vão criando para fazer suas próprias montagens. Espero ter ajudado vocês, para que vocês possam agora tanto diminuir quanto aumentar o seu bordado. Seria da mesma forma, se você tem um bordado às vezes pequenininho, mas que você quer aumentar, é só você também vir aqui no editar. Meu bordado não está selecionado, por isso aqui não abriu. Editar, set size, e aqui clicaria. Ele está com 10.2, eu viria aqui e vou botar ele com 20 pontos. Simplesmente fica um coração bem grande. Viria lá, se ele não ficou com alguma linha arrebentada, nada, ficou certinho, daria. Poderia de repente até aumentar. Se eu quisesse um coração bem maior, eu poderia vir aqui e vou botar 30. Vamos ver se vai dar 30 ponto. Vou ali e ver, ó, tá vendo? Aqui já começou a querer ficar uma falha. Então ele não poderia ser aumentado assim, teria que diminuir um pouquinho. Eu botei 30, então aqui eu vou botar como 27 pontos. Vou ver se corrigiu a falha. Corrigiu, então aqui até esse tamanho poderia ser aumentado. Então com isso vocês observam, sempre aumentando e diminuindo e olhando ali se realmente ele ficou um bordado correto, sem erros na hora da linha ser bordada. Então, hoje foi esse vídeo. Eu vou ver se para a semana eu posso fazer um outro vídeo para ensinando mais alguma coisa. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar. Espero ter ajudado vocês e um grande beijo para todos. Obrigada.